A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 4, diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Olha que verso maravilhoso que nós encontramos, que no dia de Pentecoste todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Nós notamos nesse verso que como é importante sermos cheios do Espírito Santo. E eles, conforme foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. Um dos sinais fundamentais do enchimento do Espírito Santo é justamente o falar em línguas. Mas hoje quero falar do que devemos ser cheio no livro de Atos. No livro de Atos, a palavra cheio aparece várias vezes, são 14 vezes que aparece cheios, a maioria das vezes cheios do Espírito Santo. Mas eu quero mencionar 7 coisas, ou 7 elementos que devemos ser cheios no livro de Atos. O primeiro, devemos ser cheios do Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo, Atos 4:31 diz assim: E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Note, em Atos 2:4 eles falaram em outras línguas, mas Atos 4:31 diz que o sinal que eles foram cheios era a ousadia em anunciar a palavra de Deus. Então, cheios do Espírito, nós estamos cheios da palavra de Deus. Então, do que devemos ser cheios? Cheios do Espírito, cheios da palavra de Deus. Atos capítulo 6, verso 3, diz assim: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Devemos ser cheios do Espírito Santo, cheios da palavra de Deus, cheios de sabedoria. Tiago disse: alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá gratuitamente. Cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo, cheios da palavra de Deus, cheios de sabedoria. Atos 6:5 diz: E esse parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Além de ter o Espírito Santo, a palavra, a sabedoria, devemos ser cheios de fé. A fé é importante. Sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos pedir a Deus que nos encha de fé. E claro, cheios da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, ficaremos mais cheios de fé. Atos 6:8 diz: Estevão, cheio de fé e de poder. Olha, a fé é fundamental para o poder de Deus se manifestar em nossas vidas. Cheios do Espírito, cheios da palavra, cheio de sabedoria, cheio de fé, cheio de poder. Atos capítulo 7, verso de número 55, lemos assim: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, novamente, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Além de cheio de fé, de poder, de sabedoria, Estevão também
era cheio de visão, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Como é importante nós termos uma visão da glória de Deus. E, finalmente, para terminar, Atos capítulo 13, versículo de número 52, Atos 13, verso 52, lemos assim: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Note quantas vezes repete cheio do Espírito Santo, mas aqui cheios de alegria. O Espírito Santo nos traz alegria do céu ao nosso coração. Devemos ser cheios também de alegria. Cheios do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, cheio de sabedoria, cheio de fé, cheio de poder, cheios de visão da glória de Deus e cheios de alegria. Amém? Glória a Deus, que você possa ser cheio, e eu também, da graça, da misericórdia de Deus em nossas vidas. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Subscreva PR Eugênio Piacentini. Divulgue esse canal no nome de Jesus. Amém.